Meu querido, eu quero trazer uma palavra de Deus para você nesta manhã. E a palavra desta manhã, ela está baseada em um versículo da palavra de Deus, onde Paulo diz assim: falai a verdade em amor. E nós sabemos que falar a verdade é algo fundamental para o bom relacionamento, para a boa convivência. Eu acredito que você jamais gostaria de viver com uma pessoa que mente, que esconde a verdade de você, que não fala a verdade. Porém, por outro lado, nós temos a necessidade também de ter amor para com as outras pessoas. E eu já vi várias vezes acontecer esse tipo de questões no meio evangélico, quando uma pessoa corrige outra e aí diz: não tem amor no coração, não tem ternura e coisa semelhante. E por outro lado, eu vejo também pessoas que confundem a questão do amor com a falta da verdade. E o Easben, um escritor americano, ele diz assim: a verdade sem o amor é brutal, e o amor sem a verdade é hipocrisia. Então não adianta uma coisa sem a outra. Precisamos falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Se não tivermos esse amor de Deus para nos dirigirmos às pessoas e com a intenção de preservar a vida, a alma, a pessoa, a amizade que está do outro lado, então a gente acaba por ofender. Imagine, por exemplo, que você tem um amigo e esse amigo é o super sincero. O que você perguntar, o que você falar, como você conversar, ele vai mandar a verdade na lata. Não vai pensar duas vezes e vai soltar a verdade para você. De repente, essa amizade, eu acredito que ela não iria durar por muito tempo, porque as pessoas começariam a ficar iradas ou chateadas com esse amigo super sincero, né? Inclusive já foi até motivo de um quadro aí em um dos jornais do Brasil. Então, você precisa, às vezes, de alguém que fale a verdade, sim, mas que essa verdade seja com ternura, seja com amor. Por outro lado, se você tivesse um amigo que te ama de verdade, te ama bastante, mas ao mesmo tempo ele não falasse a verdade para você, ele toda vez que fosse falar a verdade pensasse consigo: se eu falar isso, o Renato vai ficar ofendido, o fulano vai ficar ofendido, então melhor não falar, melhor manter a amizade. Aonde é que você iria parar? Também iríamos parar numa verdadeira hipocrisia. Então a gente precisa conviver com as duas coisas, com a verdade e com o amor, falando a verdade com amor e em amor, com o interesse maior, procurando as palavras certas, as palavras corretas, as palavras apropriadas, mas não deixando de falar a verdade. Nós convivemos, às vezes, numa sociedade que é muito tolerante à hipocrisia. Isso mesmo, às vezes as pessoas, elas querem ouvir uma palavra contrária. Então, se você quer ouvir o contrário das pessoas, não pergunte. Não dê esse motivo para que as pessoas possam lhe ofender ou, ao mesmo tempo, ser hipócritas com você. Às vezes você quer perguntar algo a alguém ou quer saber a opinião de alguém, quando na verdade você quer que ela te elogie, que é o contrário. Então, para que esse tipo de pergunta? Para que esse tipo de satisfação que a pessoa vai ter que lhe dar, quando na verdade ela vai só maquiar a coisa e depois você mesmo vai ficar se sentindo ofendida que a pessoa não foi sincera com você. Então a gente precisa, acima de tudo, conviver com a verdade, mas conviver com a verdade em amor, porque a verdade sem o amor, ela é brutal. Você chegar na cara de alguém, né? Chegar, você é isso e tal, e falar, rasgar o verbo, sem pensar um pouco na alma que está ouvindo, na pessoa que está ouvindo, sem pensar um pouco no filho que está ouvindo. Então você pode criar traumas, né? Lesões na alma da pessoa, criar mágoas, rupturas que vão ficar para a vida toda. E aí você vai dizer: eu falei alguma mentira, pastor?
eu falei alguma mentira com essa pessoa, não é verdade o que eu falei? Às vezes é verdade que você falou, mas sua verdade foi colocada no tempo errado, ou às vezes colocada com as palavras erradas, e isso gera, né, qualquer tipo de problema. Por exemplo, se você chegar para uma pessoa que é um traficante, um usuário de drogas, e olha, eu vim aqui te evangelizar, seu marginal, e a pessoa vai ouvir você como, né? Você chegar para alguém e dizer, ô, seu ladrão, eu vim aqui falar. Então, há verdades que elas precisam ser guardadas e ditas no tempo, na hora, em oportunidades, em circunstâncias que permitem você dizer. Não é porque tudo que é verdade você vai sair falando o que você pensa, né? Todos os pensamentos vão virar palavras. Então a verdade sem amor, ela é brutal, ela destrói as pessoas. E muitas vezes ela pode até ser inútil. Ela pode, pois não te dirá o que algumas vezes você de fato quer dizer ou precisa ouvir. Então vira uma ofensa, a pessoa que está sendo ofendida já não quer nem ouvir aquela verdade e ela já não edifica, não traz nada para as pessoas. Então a gente precisa aprender a falar a verdade, mas falar a verdade em amor, porque o amor também, sem a verdade, ele é uma verdadeira hipocrisia. E nós estamos agora nessa era do politicamente correto, do tolerância, e qualquer coisinha que você fala, você é rotulado como uma pessoa odiosa, como alguém do mal, porque você fala a verdade. E a gente não pode também temer a isso, porque amor sem verdade é hipocrisia. Hoje as pessoas dizem que você ama seu filho, você não pode corrigir, porque Deus é amor, então não pode corrigir. E assim você vai vendo esses temas sendo debatidos por opiniões de pastores, de líderes, de lideranças nacionais, internacionais, gente que concorda e discorda, mas uma das verdades bíblicas é falar a verdade. O apóstolo não está dizendo que a verdade não é para ser dita, ela é para ser dita, mas ela tem que ser dita em amor. E às vezes estão querendo calar, parar, deixar de falar a verdade, porque é interessante passar um atestado de amor. Sou amoroso, sou compreensivo, sou tolerante, sou do bem, quando na verdade está faltando sinceridade, está faltando verdade nos nossos relacionamentos. E se essa verdade não está em nós, nós acabamos por começar a conviver com as pessoas de forma hipócrita. Elas estão erradas e às vezes até elas questionam a nossa opinião. O que você acha? Eu estou errado? E ali é a hora de você falar a verdade com aquela pessoa, saber colocar as palavras, saber como vai dizer aquelas palavras, mas mostrar para aquela pessoa que de fato ela está errada. E às vezes nós evitaríamos muitos problemas. Nós teríamos muitos problemas evitados se nós fôssemos sinceros com as pessoas, né? Verdadeiros e amorosos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele vai mostrar a importância disso para a nossa maturidade espiritual, quando ele descreve, por exemplo, dizendo assim: jogados para lá e para cá, pelas ondas e carregados por vento de doutrina, por astúcia humana, por espertezas e esquemas enganosos. E aí, antes falando a verdade em amor, cresçamos de todas as formas nele, que é o cabeça, que é Cristo. Então o amor precisa ser dito, o amor precisa ser ministrado ao coração das pessoas. Por mais que isso possa parecer difícil de fazer e de realizar na prática, mas a gente precisa viver. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versos 2, vai nos mostrar que você pode honrar a verdade sem antes ser amável. Veja o que ele diz. Desculpe aí. Então, se eu entender todos os mistérios e todo o conhecimento, isto é a verdade. Mas não ter amor, eu não sou nada. Então veja que você é possível honrar a verdade, ter todo o conhecimento necessário,
ter todas as informações, ser uma pessoa maravilhosa, mas se faltar amor, você acaba por não cumprir, por não estar honrando de fato a verdade, não sendo amável. Você acaba podendo até ter a habilidade, o conhecimento, mas faltando amor, a gente acaba por destruir toda a beleza do conhecimento que temos. E da mesma maneira, é absolutamente impossível amar sem honrar a verdade, porque é o que ele diz em 1 Coríntios 13, verso 6. Porque o amor genuíno se alegra na verdade. Então a gente precisa também compreender a verdade, compreender e se alegrar nela. E aqui eu vou dizer um fato importante, que o apóstolo escreveu, ou o escritor aos Hebreus escreveu, que toda correção, aparentemente, ela também não é boa, mas ela produzirá um fruto permanente e agradável. O grande problema é que a nossa sociedade atual gosta de conviver com a hipocrisia. Muita gente gosta de viver com a hipocrisia. Muita gente gosta de ser bajulada, de ser lisonjeada, palavras bonitas, e jogando para lá os confetes, a rasgação de seda, e a verdade acaba por não ter coragem de falar. Uma certa feita, eu ouvi uma história, um conto, diz que o rei queria uma roupa que jamais alguém tivesse usado. Queria uma roupa diferenciada, uma roupa extremamente extravagante, né, diferente de qualquer coisa que ele já tinha usado na vida dele. E ele procurou alguém deu uma ideia dizendo que ele usasse simplesmente uma roupinha daquelas que usam por baixo, né, que era uma espécie de nágua, como chamava antigamente, mas ela permitia ver a nudez, né, do rei. Não cobria 100% o corpo, mas que ele dissesse que apenas os inteligentes estavam vendo de fato a roupa que ele estava usando. E aí, quando alguém chegava perto do rei, o rei dizia: olha, essa roupa que eu estou usando, ela é magnífica, maravilhosa, excelente, mas apenas os inteligentes é que estão vendo. E ninguém queria se passar por burro, por não inteligente, por não conhecedor. Todo mundo queria ser o inteligente. E aí todo mundo dizia: que roupa bonita, que detalhe maravilhoso. Até que uma criança encostou, ficou olhando assim e não via nada mais que uma simples roupinha comum. Olhou para o rei e disse: o senhor está quase nu. E aí, quando todo mundo olhou: menino, não fale isso. E aí o rei disse: esse menino foi o único que foi sincero comigo até agora, porque até ele já estava incomodado com a roupa que ele estava. Então, que nessa manhã você seja verdadeiro e amoroso, lembrando que em muitos casos você sempre vai deixar alguém um pouquinho meio triste no momento, mas que a gente possa aprender a conviver com a verdade, se alegrar na verdade e falar a verdade em amor, para que tudo possa ser feito para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu querido, Deus te abençoe, que você fique na paz de Cristo. Eu quero te convidar a ouvir as nossas mensagens lá no nosso canal no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Então você que nos acompanha nas nossas redes sociais, se inscreve aí, participa, né, dos nossos canais, Renato Bromochenkel, e eu tenho certeza que você será ricamente edificado com outras reflexões e reflexões como essa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja no seu coração, em nome de Jesus.